Desliguei, tá? Boa noite. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. E eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer te amo. Você, filho, amo você. Amo você, meu filho amado. Amo você. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela
Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece. Também sou comportor evangelista, assim como o Kevin. Sou de Alagoas, aqui pertinho, perto da capital, Maceió, só que eu moro em São Miguel dos Campos. Alguém já ouviu falar? Olha assim, conhece. A irmã também, né? Graças a Deus. Então é uma imensa alegria estar aqui com vocês nesse culto de adolescente. E veio pregar aqui um adolescente também. Brincadeira. Não sou adolescente, mas é muito bom essa idade. Aproveitem, né, honrando ao Senhor. Alegria estar com vocês. E, meus irmãos, sem mais delongas, porque o meu sermão é longo. A gente vai passar da meia-noite hoje. Brincadeira. Eu vou tentar resumir o máximo, mas a gente vai conseguir aí terminar na hora. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Reis. 1 Reis. Primeira Reis no capítulo 19. Quem achou diz aleluia. Tem que ser diferente, né? Já falaram achei, amém. Agora tem que ser aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Todos encontraram? Amém. Capítulo 19 de 1 Reis. Pegue a sua espada aí, meu irmão. Antes da gente ler, a gente vai fazer uma oração breve para que Deus possa iluminar nosso coração, que a gente vai entender a mensagem que Ele quer passar a cada um de nós. Oremos. Santo, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite aqui na Tua presença. Abençoa cada pessoa que veio aqui assistir esse culto, cada pessoa que vai assistir depois no YouTube, que o Senhor venha ser com eles, Pai. Abençoa cada irmão que veio aqui, cada família representada, cada criança, cada adolescente, cada jovem. O Senhor conhece o propósito de cada coração, de cada pessoa aqui. Então, que o Teu Espírito venha preencher o nosso vazio hoje. E que a gente possa sair daqui satisfeito da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler o capítulo 3, capítulo 19, versículo 3. Diz o seguinte: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro era uma árvore que parecia um pouco um pinheiro, isso é uma curiosidade que eu pesquisei, que ela tinha mais ou menos 3 a 4 metros de altura, né? E tinha um fruto bem roxinho, que servia para infecção urinária e outras coisas. Vocês vão pesquisar depois, é bem legal. Essa árvore aqui, só uma curiosidade. Então Elias, ele se assentou debaixo dessa árvore, verso 4, né? E pediu para si a morte, e disse o quê? Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E a gente começa a observar por que ele estava assim nessa situação. Quem sabe? Qual delas a gente sabe? Por que ele temeu e fugiu, querendo proteger a sua própria vida? O que aconteceu nesse episódio? Ele tinha vencido os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, não é verdade? Os 450. Quem lembra da história? E o que aconteceu? A irmã lembra ali. O rapazinho lembra. Então, o que aconteceu? Ele fugiu com medo, porque Jezabel queria, porque queria a cabeça dele, né? Ela estava atrás dele. Não, já fez demais aqui, né? E Elias, um cara ousado, como é que a gente pode pensar que Elias teve medo, né? E ali tem, ó, como vocês podem ver aqui atrás, né? Medo é a herança de nossos pais. Fugindo um pouquinho de Elias, queria falar um pouco sobre isso. Todos nós sentimos medo, não é verdade? Quem aqui tem medo? Sempre alguém tem medo de alguma coisa, né? Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de acordar, não sei, brincadeira. Tem vários tipos de medo em nossas vidas que a gente convive todos os dias, né? E eu pesquisei, e segundo os estudos, o medo ele é conhecido como várias coisas. Uma delas é o seguinte: é uma herança de nossos pais, que eles passam para os filhos, como diz aqui. Por exemplo, filho, não faça isso aqui, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Daí a pessoa fica com medo, e o que acontece? Ela não faz. Mas como a criança ela era levada como eu fui, né? Como tem alguns aqui, brincadeira. São todos anjos. Vai lá, menino, não toca no fogo. O menino toca no fogo. Aí queima os dedos. Só que aí depois ele não vai tocar porque ele teve medo, não é verdade? Ele teve medo e não vai mais fazer isso. E o medo ele acontece e muitas vezes em nossa vida de várias formas. Tem vários medos, como eu falei para vocês, e tem inclusive um desenho, gostaria que você passasse, por favor, uma animação que vocês já assistiram. Quantos assistiram essa animação aqui?
Os crudos, a maioria, até os adultos, hein? Essa animação aqui é incrível, né? Ela alcança os adultos, jovem, criança, qualquer idade, jovem de 0 a 100 anos. E ele conta mais ou menos uma história, né? Que lembra o nome do pai? O nome do pai desse rapaz, dessa família? É Grug. Isso, é Grug. Acertou, alguém acertou. E ele cresceu com a descendência de seus antepassados, passando medo para os outros, para os filhos, né? Com medo de alguma coisa. E vocês lembram do que eles tinham medo? Do que eles mais temiam? Fogo também. Mas eles tinham muito medo do escuro. Vocês lembram quando chegava o pôr do sol, o que acontecia? Eles sempre voltavam para a caverna. E lembre dessa frase: voltaram para a caverna. Deixe isso gravado na sua memória. E aconteceu isso. Só que um certo dia, uma menina muito levada, né, chamada Ive, se eu não me engano, ela quis sair da caverna, né, quis aprontar, foi atrás do sol. E aconteceu que nesse dia que ela voltou para a caverna, o mundo estava acabando. Resumindo, porque vocês já assistiram, né? E aí uma pedra cai na caverna. E agora? Eles, com medo, nunca saíram. Tiveram que enfrentar tudo, né? Que fazer algo novo, ter que buscar coisas incríveis para se virar. Ter que se virar. Não, a caverna foi destruída, e agora? Vamos com medo mesmo. Aí aparece um rapaz inteligente, né? Magrinho, bonito, parecido comigo. Chamado Guy. E ele vai e ensina esse pessoal aí a como se virar, né? Como lidar com as situações, até que eles não mais vivem com medo e começam a viver em busca do amanhã, né? Em busca do sol, em busca da luz, né? Eles saem da caverna. Lembra a primeira parte? Eles voltaram para a caverna, e a segunda, eles saem, né? Vamos lembrar. Mas continuando o sermão, porque eu tenho que encurtar mesmo, era 3 horas mesmo, estou falando a verdade, irmão. Tem que encurtar um pouquinho. A gente costuma ouvir que o medo, ele é consequência da desobediência, não é verdade? A gente costuma ouvir isso muito dos nossos pais. O medo é consequência da desobediência. E onde teve o primeiro caso de medo por desobediência? Na Bíblia. Adão e Eva. Está esperto aqui o rapaz. Então vamos lá, gente. Em Gênesis, no capítulo 3, para a gente dar uma recapitulada aqui nessa parte em que eles tiveram medo. Aleluia, já achou, irmão? Glória a Deus. O povo é bom de Bíblia aqui, viu? Capítulo 3, versículo 10. Quem pode ler? Um homem de coragem, uma mulher de coragem. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem respondeu? Ouviu a voz de quem? O que é que ele teve? O que ele fez? Estava nu e se escondeu, né? No meio do jardim. Olha só a história. De certa forma, ele foi para uma caverna de medo nos seus pensamentos e voltou. Ele viu que tinha feito algo errado, como a gente viu a primeira parte, medo por desobediência, né? Teve medo, ouviu a voz do Senhor e voltou, né, para sua caverna, foi se esconder com a sua esposa. E quantas vezes a gente, né, adolescente aqui, faz alguma coisa errada, até sem querer, não é verdade? Aí a gente escuta a voz do pai. Ô, João! E vocês fazem o quê? Vai esconder. Mas tem gente que já vai chorando, né? Já sabe a técnica. Eu já sei essa técnica também. Vai logo chorando pro pai, e o pai... Não, filho, depois, quando passar, a gente se acerta. Não é verdade? Isso acontece muito. E aconteceu isso com esse casal, lá no Jardim do Éden. Eles tiveram medo, né, e acabaram pela desobediência, né? Mas não só por isso. Tivemos outros personagens que tiveram medo, né, também por desobediência, como Caim, que foi falado aqui na brincadeira, vocês lembram? Ele matou o próprio irmão, né, primeiro o assassino, e daí ele ficou com medo do castigo, né? Disse que era grande demais, era fardo demais. Deus colocou um sinal na testa, a gente conhece a história toda, mas ele ficou com medo. Porque você pode imaginar, um assassino, ele tem coragem de matar alguém, mas ele tem medo também, sabia? Porque ele sabe que depois outra pessoa vai querer se vingar. Não é verdade? Então, por conta da desobediência, é aí que surge o medo. Também tivemos outros personagens aqui, vocês podem ver comigo. Por exemplo, Jacó enrolou seu irmão, né? O nome dele já diz tudo, mas foi mudado, graças a Deus, né? Porque ele pediu a bênção. Enrolou seu irmão.
teve medo, achou que o irmão estava com rancor, né? Achou que o irmão estava com rancor, como vocês podem ver aqui. E ficou com muito medo. Queria dar os bens para o irmão, queria enrolar ele de novo. Brincadeira. Ele ficou bem apavorado e também ficou com medo. Outra pessoa que teve medo aqui, como vocês podem ver, Abraão também, né, mentiu algumas vezes, porque temeu. Davi fugiu também. Pedro, quando ele nega Jesus ali, algumas vezes, nega o mestre. E também o nosso próprio Deus, né? Não é que ele teve medo, mas ele sentiu angústia e um pouco de medo de se separar do Pai, né? De se separar do Pai por conta do pecado. Ele não queria essa separação. Então ele fala que a alma dele estava angustiada até a morte, né? Estava ali numa depressão profunda. Imagina você angustiado com medo e os seus amigos estão lá dormindo. Alguém já passou por isso? Você quer ajuda naquele momento, mas não tem ninguém. Aconteceu isso com o nosso Senhor, né? Ele ficou nessa situação. Mas tem outro fato aqui, outro tópico também. Aconteceu uma coisa comigo, que eu estava na cidade de Petrolina também. Lá é bem quente, né? Do ladinho da Bahia. E eu estava numa rua, pense numa rua grande e calorosa, e era de manhã, perto do almoço. Eu bati em 50 casas, não entrava em nenhuma, meu Deus do céu. Eu vim aqui só para o povo me ver na rua e dar tchau. Não consegui entrar em nenhuma casa. Eu batendo nas portas lá para conseguir fazer o trabalho, né? Evangelizar, deixar a mensagem, e não consegui entrar em nada. Só que a gente começa a julgar o povo pela aparência, né? Aí eu vi um rapaz na rua assim, meio diferente, e eu fiquei logo intimado com ele. Eu disse, meu Deus do céu, vai fazer uma coisa comigo. E ele estava bem estranho na porta. Ficou me encarando, ficou olhando estranho. Eu pensei, eu vou pular essa casa. Eu não vou passar ali, não. Eu já estava com medo. Só que a gente tem uma regra na comportagem que você não pode pular casa. Porque onde Deus mandar, você tem que ir. E eu disse, agora assim, eu vou ou não vou? Aí sabe quando você vai passar, só que Deus toca na sua orelha, puxa, não, você vai. Você quer fugir da vontade, mas você volta. Porque Deus mandou. Como foi com o Jonas também. Mesmo com medo, eu tive que ir. E quando eu estava chegando perto da casa dele, o homem entrou. Aí eu, e agora? Eu vou ter que chamar, né? E eu vou rezando lá, orando, Deus, faz ele dizer alguma coisa para mim e ir embora logo. Não quero nem conversar com ele, porque eu estou com medo. Aí eu bati lá na casa, aí eles veio. Eu estava estressado. Perguntou o que era, ficou dizendo para mim, não, não. E eu não sei como eu insisti. Vocês acreditam? Eu estava com medo, mas insisti. Por isso que eu digo, é Deus mesmo na nossa vida. Eu estava com medo, mas ainda insisti. E aconteceu que a mãe dele veio, aí ela entendeu um pouco, e ela me convidou, e resumindo a história, eu consegui deixar livre lá naquela casa. A mensagem ficou. Mas se eu tivesse seguido o meu coração e tivesse fugido com medo, talvez aquela família não teria conhecido, né, a verdade. Não teria essa oportunidade em outra vez. Mas onde Deus mandar, a gente tem que ir. Mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo com receio, a gente tem que decidir, né, tem que optar a fazer a vontade do grande mestre. Amém? E continuando, né, também temos aquele caso de pessoas que tiveram medo, mas não desobedeceram. Você já se sentiu assim? Senhor, eu estou temendo alguma coisa, mas eu estou bem com o Senhor. Eu não estou em pecado, mas eu estou com medo. O que está acontecendo? Isso aconteceu com Elias, né? Ele estava bem com Deus, mas ele sentiu medo. E a gente vai entender mais na frente por quê. Algumas pessoas como ele. Por exemplo, Josué. Ele estava bem com Deus, mas ele tinha medo de quê? Ele tinha medo de suceder Moisés. Porque só de lembrar o nome de Moisés, um homem muito conhecido, aquela pessoa que o rosto dele resplandecia, né, a glória de Deus ali, brilhava, e ele tinha muito medo de suceder esse homem, porque era um cargo muito importante. E ele ficou com medo, guiar, sei lá, mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto, imagina só. E ele teve medo, mas ele estava bem com Deus. O primeiro caso, vocês lembram, né? Medo por desobediência. E o segundo caso é medo, mesmo obedecendo a Deus, mesmo estando com Deus. Tivemos Josué, né? A gente teve quem mais? Vamos lá abrir. Isso. Mateus 26, 32, 38. Mas a gente já viu essa parte, né? Que Jesus ele teve medo lá no Getsemane, estava angustiado até a morte.
Eu acabei atropelando aqui, porque eu estou cortando para o sermão ficar curto, porque esse sermão aqui vai chegar até 1 hora da madrugada. Os adolescentes vão fazer vigília. Então, eu acabei cortando aqui. Mas a gente vai chegar lá na hora certa, amém? Então, continuando aqui. Deixa eu ver aqui essa parte. No caso de Elias, como eu falei para vocês, não foi diferente, né? Voltando para o capítulo de Reis, que a gente vai fazer uma leitura agora. Capítulo 19. A gente vai recapitular de novo o que aconteceu, né? O verso 1. Amém? Aleluia. Está esperto, irmão? Todos encontraram? Amém. Vamos ler do 1 até o 4 de novo. Acabe se fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses como lhe proveste amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias se levantou, né? E para salvar a sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá. E o que aconteceu ali? Ele deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, né? E veio se assentou debaixo de um zimbro, pedindo para si a morte, dizendo o quê? Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. E a gente viu aqui o primeiro caso, medo por desobediência, e o segundo caso, medo mesmo estando com Deus. Mesmo você tendo medo, mesmo não estando em pecado. E esse foi o caso de Elias. Mas para a gente entender um pouquinho disso, a gente tem que saber quem era Elias. Quem conhece Elias aqui? Quem gostaria de falar um pouco dele? Uma característica de Elias. Uma característica dele. Ousado. Era um homem ousado. Ele chegava lá, via as coisas erradas na igreja e dizia: olha, disciplina. Na verdade, chegava vendo as pessoas adorando as imagens de esculturas e ele quebrava tudo. Ele chegava derrubando, ele fazia o fogo sair ali na igreja, né? O fogo estranho. Mas você pode pensar, como uma pessoa dessa, né, pode ter a capacidade de temer a isso, depois de ele ter vivido grandes feitos, né? Como uma pessoa como Elias pode sequer temer ao que Jezabel tinha falado. Mas isso aconteceu com ele. E a gente começa a perceber que mesmo a gente sendo ousado, mesmo a gente vivenciando milagres em nossa vida, a nossa mente está vulnerável a ter uma tristeza profunda como Elias teve. Mesmo você estando com Deus firmemente, não significa que você esteja livre também desses sentimentos, né? E assim como Elias, ele se entristeceu, se sentiu sozinho, disse assim: eu estou sozinho aqui, os teus profetas foram mortos, eu estou aqui sozinho contra essa mulher, ela quer minha cabeça. Mesmo nessa situação, a gente pode, né, estar como Elias, temendo. E continuando, ele foi ousado. E aqui tem alguns feitos que Elias fez, que o Jefferson vai passar aqui para a gente ver. Por exemplo, ele profetizou a seca, não é uma característica, uma coisa que ele fez, e a seca veio. E depois ele orou, como vocês veem aqui na imagem, e a chuva fez voltar. Quem faz isso no dia de hoje? Quem faz? Será que eu faço? Misericórdia. Jesus faz, mas outro homem, para ter essa coragem que Elias teve, não faz isso acontecer no dia de hoje, né? E ele tem essa característica de ousado. Pode passar de novo, por favor? Né? Ele foi alimentado por corvos. Imagina só, ter essa intimidade com Deus e Deus pegar um animal impuro e dizer: ó, leva comida para o meu filho. E ele vai lá e leva. Alguém já foi alimentado por passarinho aqui? Um passarinho já cagou na minha cabeça. Mas nunca me levou comida, né? Já cagou no meu ombro, mas não levou comida. Pode passar, Jefferson, por favor. Outra coisa que ele vivenciou, foi lá na casa da viúva e disse para ela: assim, tão certo como vive o Senhor, cuja face eu estou, a farinha e nem o azeite vai se acabar. Imagina só a fé do cara. Chegar para você e dizer: olha, você pode comer esse hambúrguer, mas vai aparecer outro. E vai lá e aparece. Já pensou? E aconteceu isso com
com a viúva. Eu imagino a cena, ela pensando, ela colocando a farinha e depois enchendo mais, e ela, meu Deus do céu, aconteceu mesmo. E ela começou a pensar, agora eu vou montar um comércio, vou nem precisar comprar. Brincadeira, só imaginação. Mas aconteceu isso. E outro fato também, na mesma história, né, o filho dela chegou a falecer, e ela achou que era castigo, ela achou que era alguma coisa. Elias, ele vai lá, simplesmente pega o menino no braço, leva para o quarto que ele estava, ora sobre o menino, e o menino ressuscita. Alguém faz isso no dia de hoje? Só Jesus. Jesus faz, mas o homem, ele não pode fazer, né? Então, Deus fez isso, né, usando ali Elias. Pode passar, por favor? E esse aqui foi o feito que a gente vai voltar agora para o início. Aqui onde aconteceu a vitória dele sobre os 450. Aos olhos humanos, qual era o lado que estava mais forte? O lado que só tinha Elias ou o lado que tinha 450 homens? Aos olhos de Deus, aos nossos olhos, né? Aos olhos dos crentes. Mas aos olhos carnais daquele povo naquele tempo, eles pensaram que quem ia vencer essa peleja? Eles pensaram que os profetas iam vencer, né? Mas eles se enganaram, porque o lado que estava maior, né, o lado da vitória era o lado de Elias, porque ele tinha Deus. Mas uma lição eu tiro para a minha vida e gosto de passar para vocês. Assim como Elias orou e o fogo desceu, para isso acontecer, né, para você orar e o fogo descer, a gente tem que ter intimidade com Deus. O fogo, ele só desce quando a gente é amigo de Deus. E a amizade com Deus era uma característica que Elias tinha, né? E ele obteve vitória sobre os profetas. Depois passou a espada em todas e Jezabel o perseguiu. E por isso ele temeu. Pode passar, por favor? Né? Mas quem eram os profetas de Baal? Eles eram aqueles sacerdotes, né, que ocupavam esses cargos, costumavam ocupar esses cargos. Baal quer dizer senhor, ou também marido. Por isso que o povo tinha muitos, né? Eles tinham muitos senhores e tinham muitos maridos. E eles faziam rituais, sacrificavam crianças, faziam essas coisas aí absurdas, né? Pode passar. 1 Reis 19. Continuando, 1 Reis 19. A gente já está nele, né? Capítulo 19, versículo 5. Agora a gente vai dar uma lida de novo. Diz o seguinte: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Primeira coisa que acontece. Posso soltar lá, viu, Gerson? Primeira coisa que acontece. Elias, ele deita ali, sobre o zimbro, chega um anjo do Senhor, o toca, e diz para ele, come. E a primeira coisa que a gente começa a ver nessa história toda, né, é que a gente começa a observar o cuidado de Deus que Ele tem por cada um de nós. Elias estava com medo, estava com uma depressão profunda. Um homem de Deus, um homem que era ousado, um homem que chegava quebrando tudo. Ninguém podia imaginar que Elias poderia sentir medo de alguma coisa. E a primeira coisa que acontece, ele deita lá, e a gente pode observar o cuidado de Deus. Ele envia anjos para cuidar de Elias. E ele envia anjos para cuidar de você. E outra coisa que aconteceu, continuando o versículo. Versículo 6. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo. Primeira coisa, a gente vê o cuidado de Deus, começando a terapia com Elias. Versículo 8. Levantou-se de novo, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 9. Vocês lembram da caverna? Quem lembra da caverna? Então, ali entrou numa caverna onde passava a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? A gente pode observar que Elias ele estava tão triste, tão amargurado, que ele se deteve numa caverna. Ele estava lá,
A gente pode passar, acho que tem uma ilustração. Não, pode voltar mesmo. Ele estava nessa caverna amargurado. E a voz do Senhor chega para ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? Deus dele não chega como um pai que quando o filho erra, vai logo: menino, o que você fez? Você sabe que eu estou com você, por que você está com medo? Fica quieto. Mas ele chega lá como um pai amoroso, como o nosso pai, o mesmo cuidado de uma mãe, e pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? E talvez Deus está perguntando para você, no seu coração, no seu íntimo hoje, o que você está fazendo nessa caverna de medo dos teus pensamentos. E ele não chegou condenando Elias, ele chegou perguntando para ele, no seu coração: o que faz aqui? E o que acontece? Primeiro caso, ele manda anjos, cuida, o alimenta. E o segundo, ele vira psicólogo de Elias. Por quê? Ele começa a conversar com ele. E Deus é tão perfeito, Ele é tão lindo, que Ele escuta mais do que fala. Ele fala para Elias desabafar para ele. Você pode ver a profundidade desse texto. Vai na alma. Ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Sendo que ele já sabe. E você pode ler o que Elias responde para Deus. O versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Procuraram tirar minha vida. Elias, ele rasga o coração e fala: eu tenho cuidado tanto das tuas coisas, eu tenho orado tanto, eu tenho feito tanta coisa, só que a pressão é tão grande que eu estou aqui com medo. Essa mulher está me perseguindo. Eu faço tanta coisa, mas se eu não for para aquele lugar no sábado, eu vou perder meu emprego. Ah, mas é tão difícil fazer as coisas certas na igreja, porque as pessoas vão começar a me olhar errado. E o que Deus fala para ele? Ele desabafa, né? Ele conta. E Deus diz o seguinte, versículo 11: disse Deus: sai de onde? Sai e põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor, ele não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio suave. Deus, ele não vem agredindo, ele não vem condenando. Ele vem aquela voz suave no teu coração, perguntando mais uma vez: o que você está fazendo aqui? Só que Elias, ele retornou para a caverna. A Bíblia relata o versículo 16. Versículo 12. Versículo 13, aliás, né? Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, eu acredito que ele chorou ali. Ele viu Deus trabalhando na vida dele, mas mesmo assim, ele voltou para a caverna, porque estava com depressão. Estava numa tristeza profunda. Versículo 12, continuando, o 13. Pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz de novo, perguntando, tocando no coração dele de novo: o que fazes aqui, Elias? Deus já sabia o que ele estava fazendo ali. Deus já sabia o que ele estava sentindo. Mesma coisa que ele pergunta para o cego: o que você quer que eu faça? E o cego diz: eu quero um carro. É lógico que eu quero ver, né? Mas ele pergunta no fundo do coração de Elias: o que você está fazendo aqui de novo? Ele está apelando no teu coração. Talvez você tenha voltado para a caverna 1, 2, 50 vezes. E Deus, ele tem a maior paciência e cuidado por você. E está perguntando: o que você está fazendo aqui? E Elias mais uma vez desabafa. Ele fala que tem sido zeloso, né? Aí a gente pode ver o versículo. Ele fala que tem sido zeloso, extremamente zeloso pelo Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os altares, mataram os profetas. E ele conta toda a história de novo. Ele desabafa de novo para Deus. E procuram tirar a minha vida. A minha alma está amargurada. E o que o Senhor faz? Ele escuta mais do que fala. Ele responde de novo:
Agora, Deus ele cuidou dele com os anjos, foi psicólogo, ele ouviu Elias e agora ele instrui. Ele pede para Elias seguir. Disse o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Israel sobre a Síria, Ageu sobre Nissim, ungirás rei sobre Israel. Ungirás também Eliseu, filho de Zafate. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Israel, Jeu matará. Quem escapar a espada de Jeu, Eliseu matará. Também conservei, aqui vem o consolo, no último verso, né? Também conservei aqui em Israel 3.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ele estava sentindo sozinho, abandonado, e Deus vai e abre os olhos dele e fala: filho, você não está sozinho. E ele tem falado no teu coração também: você não está sozinho. Abre os olhos com os olhos da fé. Tem mais 3.000 que não se dobraram a Baal. Você não está só. Eu estou com você. Eu estou cuidando de tudo. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, Deus ele está no controle. E ele estava no controle assim na vida de Elias. Não foi aquele pai que chegou pisando, perguntando o que ele estava fazendo ali, dizendo que ele estava errado. Ele só perguntou o que ele estava fazendo na caverna. E meus amigos, aconteceu uma coisa comigo que eu queria compartilhar com vocês. Certo dia eu estava comportando em Mirandiba, não sei se vocês conhecem a cidade de Mirandiba. Fica um pouco longe daqui, se eu não me engano. E eu estava com um amigo meu, ele é muito gente boa. E a gente foi para uma cidade e a igreja lá ela é pequena, é um grupo na verdade. Aqui era um grupo, se tornou igreja, né? Lá também era um grupo. Era um salãozinho pequeno, né? E a gente disse: nossa, a cidade é muito pequena, mas vai dar certo, né? A gente vai orar, vai dar certo, vamos com tudo. E Deus ele vai abençoar a gente. E a gente foi. E era tão, sabe, era apertado. A gente dormia atrás da igreja também. Era um salãozinho, uma porta. A gente tomava banho. No banheiro não tinha ralo ainda, porque não era preparado para receber gente lá, né? Estava começando agora. Não era preparado. Mas a porta não tinha tanta segurança assim. E a gente ficava com medo às vezes. Dá aquele friozinho. Você ali num lugar desconhecido, que você não conhece a cidade, você fica com medo. Mas a gente começou. E a gente foi o primeiro dia, foi o segundo. E para resumir um pouco a história, eu comecei a sentir muito medo. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E vocês lembram daquele primeiro caso, né? Medo por desobediência, medo mesmo obedecendo a Deus. Eu estava nos dois. Uma hora eu estava bem, uma hora eu estava mal. Mas eu não sabia o que estava acontecendo, só sei que eu estava sentindo muito medo. E às vezes a gente se pega nessa situação. A gente se vê nessa situação. A gente não sabe o que está acontecendo e a gente só quer chorar. E eu fiquei imaginando: eu não consigo ir. Eu estou com muito medo, tô mal demais. Essa missão é muito grande para mim. E talvez Elias tenha pensado isso, que estava sozinho. E sei que eu fiquei na igreja. Para mim, era uma caverna. Eu saía, mas eu voltava. E ficava lá sem fazer nada. Porque eu não conseguia sair. Eu só pensava em ficar lá, triste, amargurado. E aconteceu isso com Elias. Ele voltou para a caverna. Só que vocês lembram o que aconteceu com ele no primeiro caso? Deus ele enviou anjos para cuidar dele, para alimentarem. E Deus fez isso na minha vida também. Deus é tão perfeito que ele envia pessoas para cuidar de você. Você fala assim: eu quero ver um anjo. Deus te envia uma pessoa. Ele envia duas. E pode ter certeza que são os anjos de Deus. Aquelas pessoas me alimentaram, me motivaram. Aquelas pessoas amigas. Assim como aqueles anjos colocaram ele para dormir. O mesmo cuidado, na mesma intenção. E a gente continuei. Não, vamos seguir, né? Depois Deus ele vira o seu psicólogo. Eu comecei a conversar com Deus. Eu não estava tão fervoroso, mas eu me entreguei a Deus e comecei a conversar com Ele. E Deus ele escuta mais do que fala. Não é verdade? A gente conta tudo para Deus, Ele só escuta e responde na hora certa. Ele enviou anjos para Elias, enviou anjos para mim, cuidou da mente de Elias, cuidou da minha mente.
Depois ele me instruiu e disse o que era para fazer. E nesse dia que eu estava morrendo de medo de sair, que eu achei que tudo ia dar errado, eu olhava para o meu amigo, o cara era tão bom, tão desenrolado, que se você colocasse no deserto para ele vender relógio e eu vender água, o povo comprava o relógio dele. Não comprava minha água. O cara era desenrolado, ele vendia muito. E eu ficava, meu Deus, eu não consigo. Eu sou muito ruim. Mas a gente começa a ver que é pelas nossas forças, que é pelos nossos méritos. Mas Deus é quem faz tudo por nós. E quando Deus está no barco, a tempestade que for, ela não derruba, porque Ele está lá, acalmando ela. E Deus, Ele estava comigo. Eu comecei a me entregar, comecei a me consagrar a Deus, comecei a orar. E depois desse dia, acho que 2 semanas sem sair, quando eu saí no primeiro dia, para a honra e glória de Deus, eu estava vendendo na primeira oferta do dia. Eu não, o Espírito Santo, porque a gente não faz nada de bom. Deus, Ele é quem age na nossa vida. E para a honra e glória de Deus, isso aconteceu comigo. E no segundo dia foi a mesma coisa. Eu saí, depois já voltei para pegar mais livros. E eu não entendi. Poxa, eu não consigo vender água no deserto. Agora eu tô vendendo que só. E a gente vê o trabalho de Deus na nossa vida. Ele só quer que a gente vá. E outra coisa que a gente tira, para concluir, não importa se você é ousado, se Elias ele era ousado, se ele não temia nada, não importa o que ele fazia. Ele não estava vulnerável de sentir uma tristeza e se sentir sozinho. Não importa se ele estava longe de Deus, se ele estava perto. A gente pode se pegar nessa situação, pode se encontrar nessa situação, na verdade, de medo e depressão profunda. Mas Deus, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que Ele não castiga. Ele ensina. Ele não reclama, Ele escuta. E assim como Ele foi com Elias, Ele quer ser comigo e com você. Todos os dias, quando a gente precisar dEle e se entregar para Ele. E foi assim que Deus educou Elias e levou ele para o céu, ouvindo ele, cuidando dele, o aconselhando. E outra coisa que eu coloco na minha mente, só algumas perguntas. Hoje, eu não sei a situação que você está enfrentando, mas Deus está falando do meu no seu coração a mesma pergunta que Ele fez para Elias. Por que você está na caverna? O que está te prendendo nela? Você acha que já está na hora de sair? Lembra dos Croods? No início do desenho, eles tiveram que sair, porque a caverna deles foi destruída. Eles tiveram que ir em busca de algo novo. E Deus, Ele acabou com a caverna de Elias. Ele arrancou todo o medo. Ele mandou uma pedra nos seus medos e destruiu todos eles. E mandou ele seguir. E ele foi. E Deus quer fazer isso comigo e com você nessa noite. Está na hora de sair da caverna. Está na hora de se entregar a Deus e viver uma experiência incrível com Ele. Isso acontece todos os dias, se a gente se consagrar e exaltar o nome de Deus. Quantos desejam nessa noite, né, ter esse desejo, essa vontade de sair da caverna, que é os nossos pensamentos, que são os nossos medos, e viver o propósito de Deus na nossa vida? Vocês vão cantar uma música agora comigo, que é Deus falando ao nosso coração. Queria convidar uma menina que vai cantar, não sei. É uma música congregacional, não há o que temer. E essa música, ela fala muito sobre isso. E quando ela estiver cantando, você vai sentir no seu coração Deus falando a você que não importa o que você esteja passando, não importa a situação, Ele está falando que Ele está com você, meu irmão. Ele já enviou o anjo na tua casa. Ele está te alimentando. Ele está colocando você para dormir. Imagina o próprio Deus enviar um anjo para colocar você para dormir. Enviar um passarinho para te alimentar. Ser teu psicólogo. E cuidar do teu coração e te instruir. Adolescente,
jovem, criança, vocês vão ter muitos medos ainda. Mas com Deus, vocês vão vencer todos eles. E a gente só vence com Deus, meu irmão. Deus, Ele vai falar no seu coração que você não precisa temer nada, porque Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele é o nosso Deus de Israel. Rei de Israel. Ele cuidou de Elias. Santo Redentor. Ele é o nosso começo, Ele é o nosso fim. Começo e o fim. Ele é o nosso Criador, meu irmão. Sou o Criador. Ele é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Ele é a cura dos seus medos, meu amigo. Eu sou a cura. Ele é o poder. Sou o poder. Eu sou Escuta a voz do Espírito Santo falando. estrela da manhã. Eu morri na Se entregue a Deus nesse momento. cruz, trouxe salvação. Conta o teu medo para Ele. Conheço a tua Ele conhece. Nem precisou Elias falar. ouço teu Ele está ouvindo o seu choro de madrugada. e minha destra não falhará. Agora escuta a voz dele falando para você que não há nada o que temer. Não há o que Ele temer. está comigo e com você. Contigo eu estou. Não te assombres. Não te assombres. Ele é o nosso Deus. Porque eu sou teu Deus. Ele vai te fortalecer, vai te alimentar, vai te mandar anjos. Te sustentarei. Com a mão dele ele vai ser Com fiel. minha mão eu serei fiel. Louvado e exaltado seja o nome de Deus para sempre. Porque Ele cuida dos seus filhos. Ele vai cuidar dessa igreja. Em nome de Jesus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Ele é o Criador. Sou o Criador, Ele é o nosso verdadeiro Deus. verdadeiro A cura. Eu sou Só Ele é a cura. Só Ele é o poder. Sou o poder. Ele é o amém. Eu sou o amém. A estrela da manhã. Estrela da manhã. Ele morreu numa cruz por mim e por Eu você. morri na cruz. Ele trouxe salvação. Trouxe a certeza da vitória. Conheço a tua Ele conhece o que está doendo. dor. Ouço teu Ele está ouvindo tudo. E minha Ele não vai falhar. não falhará. A vitória já é certa na tua vida. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Só vocês, igreja. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, Ele é o nosso Deus. porque eu sou teu Deus. Cante que Ele está ouvindo. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Louvado seja o nome de Deus. Nessa noite Ele fala ao nosso coração. O Santo Espírito fala ao nosso coração todos os dias. Ele fala que não importa o tamanho da luta que você e eu estejam enfrentando. Não importa o medo, a nossa angústia, toda a agonia que está no nosso coração. Deus, Ele está perguntando de novo o que você está fazendo aí. E Ele quer tirar você da caverna. E Ele quer caminhar com você.
E eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus, Ele sabe. Não precisa você nem abrir a boca. Deus, Ele conhece tudo. Ele só precisa que você confie nele e segure na mão dele, assim como um filho segura na mão do pai, mesmo o filho errando, mesmo o filho obedecendo. Deus é o nosso Pai de amor e Ele quer ser com a igreja hoje e sempre. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor, muito obrigado porque sentimos a Tua presença aqui nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor nos criou. Mas infelizmente por conta do pecado a gente começou a ter esse sentimento de medo. Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor fala no nosso coração que está conosco, mesmo com tudo isso acontecendo. Aqui temos pessoas, temos jovens, crianças, com incertezas talvez no coração, talvez com medo de alguma coisa, talvez com algumas dúvidas, se vai dar certo mesmo, o que vai ser da minha vida daqui para frente, o que é que eu vou fazer. Eu estou sozinho, pedindo ajuda, mas eu tenho a certeza que o Senhor está falando ao coração deles, que o Senhor vai estar com eles em todos os momentos. Então, por favor, Senhor, coloca essa certeza no coração de cada pessoa aqui. Coloca essa certeza no nosso coração, para que a gente possa continuar o caminho e seguir cumprindo a missão, fazendo a Tua vontade. Senhor, essa é a nossa oração. Cuida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.